Olá, bom dia, bom início de semana para você que está aqui comigo hoje. Seja bem-vindo a mais essa live. Que legal ter vocês aqui comigo. Eu quero estar iniciando hoje, junto aqui a você, uma fala, né, de não seja vítima da sua vida. E o que é não ser vítima da sua vida? Não ser vítima, né? Nem sempre está ligada a ser protagonista. Às vezes a gente acha que a gente está agindo, que a gente está sendo a gente, e muitas vezes no nosso agir, na nossa busca, no nosso caminho, às vezes a gente está perdido no caminho do outro. E às vezes a gente acha que a gente está atuando o nosso propósito, que a gente está atuando o nosso eu. E aí a gente segue acreditando, mas aí lá no fundo, né, dentro da gente, existe uma infelicidade, existe uma insatisfação, existe uma desconexão da gente com o nosso eu. Então, quando a gente está perdido do nosso eu, esses sentimentos negativos estão acontecendo dentro da gente. Às vezes uma depressão, uma tristeza, né, mais profunda, ou até uma tristeza mais leve, ela acontece e a gente não entende o porquê daquilo. Então é nessas horas que a gente precisa parar e tentar entender. Será que aquilo que eu estou vivendo tem a ver realmente com o meu eu? Aquilo que eu estou traçando na vida, que eu estou seguindo, realmente são escolhas minhas? Ou são escolhas do outro, que em algum momento eu até compactuei, eu acreditei que era aquilo, por não ter uma profunda clareza do que é que eu escolhia, e aí eu sigo a minha vida sendo conduzida por esse outro. E geralmente isso acontece muito em relacionamentos conjugal, né? Às vezes acontece em relacionamentos de trabalho também, de amizade, mas o relacionamento conjugal é mais fácil de acontecer, por quê? Porque você tem um vínculo muito mais estreito com aquela pessoa que você está junto. E aí, a partir do momento que você tem esse vínculo, acaba que acontecendo um entrelaçamento daquilo que é meu e que é do outro, e aí a gente corre o risco de se perder do nosso eu. É onde que muitas vezes acontecem as dependências emocionais. E aí quando a gente se torna dependente emocional desse outro que está com a gente, fica muito mais difícil a gente se dar conta e perceber aquilo que é meu e aquilo que é do outro. Tudo fica muito junto, muito misturado. E quando isso acontece, é onde que uma das partes, né, ou às vezes até as duas, vão acabar chegando num ponto onde aquele relacionamento, aquele vínculo que até em algum determinado momento era saudável, era bom para os dois, começa a ficar pesado, começa a ser um vínculo tóxico, começa a ser um vínculo doentio. E aí surge as doenças emocionais, surgem as doenças físicas também, porque a gente sabe, e hoje já é comprovado pela neurociência, que nós não psicossomatizando, na verdade, o nosso sistema emocional sente, né, uma emoção, um trauma, uma sensação de algum acontecimento, e ao mesmo tempo que nossa cabeça, o nosso emocional está sentindo, os nossos órgãos também estão sentindo, o nosso corpo físico também está sentindo, as nossas células têm memória. Então aquele trauma, aquela situação, aquele acontecimento também está afetando o meu corpo. É por isso que as doenças também vão aparecer, as doenças físicas, além das emocionais. Então, hoje a gente sabe que essas doenças, na maioria das vezes, as doenças estão relacionadas a situações, o aumento de cortisol, o quanto isso é prejudicial para a nossa saúde. E a grande maioria das vezes, esses adoecimentos estão associados ao nosso viver. A gente tem uma vida que nos deixa infeliz, uma vida que não traga sintonia, que não tenha sentido de propósito para nós, que a gente está perdido nessa caminhada, não está deixando a gente feliz, está trazendo angústias, aborrecimentos. E como nós somos seres relacionais, a gente vive junto com o outro, né? Eu estou falando de vínculos mais estreitos aqui, mas nem sempre são só nesses vínculos estreitos. Às vezes em relações de trabalho, às vezes em relações familiares, às vezes em relações de amizade, a gente acaba se perdendo, deixando se conduzir pelo outro. Então, muitas vezes, quando o outro vem com um mal-estar, com um estigma, um sentimento ruim que é dele e ele joga de alguma forma sobre você, em primeiro momento, sim, você vai sentir aquele impacto. Mas, a partir do momento que você percebe que aquilo não é seu, que é do outro, e você não deixa aquilo entrar e você se afogar naquele sentimento, você é capaz de ver o que eu faço com isso.
não se deixar conduzir pelo sentimento do outro, percebe? Então, assim, se o outro vem com uma raiva e aquilo provoca também uma raiva dentro de mim, e eu passo a responder com a raiva, eu não estou sendo eu de verdade, eu estou dando a resposta em cima daquela emoção, daquele sentimento que é do outro, que primariamente não era meu, mas eu fui influenciada por aquele outro. Agora, eu só me deixo ser influenciada pelo outro se eu quiser, né? Se eu não der conta, se eu não perceber que isso está acontecendo. Tá, aí você pode falar, tá, mas Sara, e como é que é isso? Como é que eu faço? Porque aquilo que eu tô falando, muitas vezes a gente é tudo tão rápido que a gente não se dá conta no nosso dia a dia que isso está acontecendo. Que a gente está respondendo a sentimentos, a emoções que primariamente não é nosso, que aquilo era do outro. E a gente está tão envolvida com esse outro que aquilo passa a ser nosso também. A partir do momento que eu começo a ter consciência do meu eu, da minha verdade, daquilo que realmente me move, eu consigo dar um start para separar, para neutralizar aquilo que não é meu. O outro veio, em primeiro momento, trouxe um choque, né? Aquilo agiu dentro de mim, nas minhas emoções, no meu corpo, mas se eu paro, se eu respiro e reflito sobre aquele sentimento que o outro está trazendo, tá, o que isso tem a ver comigo? O que isso respalda no meu eu? Essa raiva que o outro está jogando em cima de mim, por que eu vou catar ela e transformar como algo meu e devolver na mesma moeda? Não se trata aqui que eu estou falando, gente, de você se tornar passiva. Não é isso. Não se trata de você se tornar passiva diante de uma agressão, de um sentimento ruim. Não é isso. É você dar conta de receber, entender aquilo e ver o que isso tem a ver comigo e como eu posso responder a nível de consciência. Não a nível só emocional. Porque a nível emocional, as nossas emoções, pá, bateu, vai na mesma moeda, né? Mas quando eu tenho consciência, eu aprendo, eu entendo de forma cognitiva, aquela cognição eu consigo transformar dentro do meu eu aquela emoção naquilo que tem sintonia realmente comigo. Dá para entender o que eu tô dizendo? Então, assim, ó, vamos supor, eu não sou uma pessoa agressiva. Eu não sou uma pessoa de responder com raiva, eu não sou uma pessoa de sair agredindo os outros, enfim. E aí você recebe uma emoção, uma carga emocional, de repente, de uma pessoa que vem, que tá querendo te afrontar e vem com uma agressividade muito grande. Se você parar, né, e não pensar, né, receber o papum e responde e devolve, quando você vê, você entrou naquele círculo da agressão que era do outro e você também se torna ativa, né, e você se torna agressiva também. Agora, se você recebeu, você respirar fundo, né? Perceber que aquela agressão é do outro, tentar entender cognitivamente o que o outro tá tão aflito, o que tá fluindo dentro desse outro, que tá fazendo ele agir, né, dessa forma para com você. Você consegue encontrar caminhos que sejam mais saudáveis para você responder, para você atuar, para você devolver aquilo para aquela pessoa, não no grau que ela trouxe para você, mas no seu próprio grau. Então, tem um mantra que a gente costuma falar, né? Quando a pessoa joga uma carga negativa, quando ela joga algo ruim, né? É você parar, respirar profundamente, né? E sentir aquilo, né? Onde que aquilo te causa, né? É o sentimento, onde que ele te pega, o que que esse sentimento, o que que aquelas palavras, né? Aquela agressão verbal do outro te causa. E depois que você conseguiu encontrar o lugar daquela fala, né? Onde que ela reflete em você, né? E você conseguir elaborar isso internamente. Se você não tem a possibilidade, né, não tem aquela possibilidade naquele momento de ter uma conversa, porque a pessoa está alterada emocionalmente, ela não vai te ouvir mesmo, né? Mas para você não ficar com aquilo que não é seu, te agredindo internamente, te corroendo, e você tá sentindo aquela coisa ruim, sabe? Que dá aquelas palavras pesadas que aquele outro te trouxe. Então faça isso, né? Traga, sinta onde que te pega e o porquê que aquilo te pega e porquê que aquilo te dói, né? E faça um mantra que eu costumo fazer e que dá muito resultado, é você falar para você mesmo, né? Seja internamente ou até em voz alta. Fecha os seus olhos, né, e fala: devolvo ao remetente com consciência adquirida. Você pode repetir mais de uma vez. Devolvo ao remetente com consciência adquirida. Quando você faz isso, você não guarda para dentro de você aquilo que não é seu.
e você não fica com aquilo remoendo, porque o nosso cérebro, ele tende, quando ele se sente agredido, e aquilo não tem a ver com ele tende a ficar repetindo aquilo internamente, aquilo começa a te consumir, te traz sentimentos negativos, te traz raiva, que só faz mal para você mesmo. A gente fala que a raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra, mas quem tá tomando veneno é você. Então, se você não tem a possibilidade, quando você recebeu uma mensagem negativa, uma fala distorcida, algo que não traz sintonia com o seu verdadeiro eu, que não tem a ver com a sua pessoa, mas tem a ver muito mais com o outro do que com você, então faça isso, né? Eu não tô podendo ter essa conversa, esse diálogo, esse outro está inflamado por alguma causa, por alguma coisa, né? Que tem a ver muito mais com ele do que com você própria. Então, faça essa meditação, né? Respira profundamente, deixa o ar circular e repita esse mantra: devolvo ao remetente com consciência adquirida. Porque a partir do momento que você faz isso, você refletiu sobre aquilo, você não está devolvendo a raiva, você já está com consciência sobre aquela dor que é do outro, que não é seu, né? Não é sua aquela dor. Então você devolveu com uma consciência, você adquiriu. Então, nós somos fonte de energia, os nossos pensamentos são energia, as nossas emoções são energia. Então, se aquela energia pesada chegou até você e você tornou ela pegou ela, mas transformou ela numa consciência, numa elaboração, conseguiu compreender, você devolve não com a raiva, você devolve com uma consciência mais leve, esperando que as coisas fluam de forma melhor. E aí você não tá jogando raiva pro universo também, né? E aquele outro, ao receber, ele não vai receber aquela agressão. De repente, ele vai receber algo, né? Que vai fluir de maneira diferente e de repente, aquilo seja positivo para ele também. Porque já pensou, vira uma guerra, né? Quando o outro te entrega a raiva, você devolve a raiva e aquilo vai crescendo, vai virando uma bola enorme, né? E ninguém ganha com isso, todo mundo perde. Então, quando a gente começa a ter uma consciência maior de que aquilo que é do outro, não é meu, diz muito mais respeito a ele do que a mim, eu consigo crescer enquanto pessoa, eu consigo crescer nos relacionamentos, eu consigo ter essa consciência maior do meu eu também. Então, assim, mesmo estando com o outro, gente, não se perca, né, emocionalmente no caminho do outro. Vocês podem fluir, caminhar para o mesmo caminho, mas não esqueçam que são duas pessoas. São duas pessoas com seus sonhos, que estão evoluindo junto, que estão numa caminhada, mas não deixe de ser você e não deixe que o outro, não espere que o outro seja você. Aceite a diferença e tente construir com essa diferença. Então, a diferença, ela não pode ser algo aversivo, querer que o outro seja eu, ou que esperar que eu seja igual ao outro, porque assim eu me perco de mim mesma, ou o outro se perde dele mesmo. Isso não é construtivo, isso em algum momento vai se tornar destrutivo para ambos, né? Ou se não para um em um momento e depois para o outro, e aí é onde que acontece os desencontros. E aí, eu sempre falo, são caminhos, né, que não são fáceis, né, da gente trilhar, mas que são necessários. E aí como é que a gente consegue ter essa fluidez? Como é que a gente consegue ter esses níveis de pensamento, de ação, de reação diante de conflitos, diante de situações aversivas, de sentimentos negativos? Partindo do nosso eu, partindo do nosso autoconhecimento, da gente saber daquilo que realmente é nosso, daquilo que é do outro, de eu saber das minhas escolhas, de eu saber o que é bom para mim, saber do meu propósito de vida, aquilo que me alegra, aquilo que me deixa feliz, aquilo que dá sentido na minha vida. E não se perder mais dentro desse outro, dentro dessas relações, dentro daquilo que a gente acredita que é felicidade. Felicidade é algo construído no nosso dia a dia, em pequenos momentos, naquilo que eu vivo junto a pessoas que me fazem bem, ou até mesmo sozinha, porque é muito bom a gente dar conta do nosso eu, é muito bom a gente se ver como companhia de nós mesmos, né? Quando a gente se autoconhece, conhece os nossos gostos, as nossas vontades, a vida fica mais leve. Se eu busco me autoconhecer, saber aquilo que me deixa feliz, aquilo que dá sentido para o meu eu consigo caminhar em busca, né, de estar junto com outra pessoa, que traga essa sintonia, né, para minha vida. Mas se eu estiver sozinha, eu também vou estar muito feliz, porque eu vou ser minha melhor companhia. E é sobre isso, é sobre a gente ser nossa melhor companhia, a gente dar conta. A gente não precisa e nem deve estar com o outro para
ser feliz, para achar que a vida tenha sentido. A vida tem que ter sentido a partir do nosso próprio eu, a partir do nosso caminhar. Aquela alegria que flui, sabe, de dentro para fora, ela acontece quando a gente tem esse encontro verdadeiro com o nosso próprio eu. E esse encontro verdadeiro não é o outro que vai trazer para nós. Somos nós nessa busca, né, de autoconhecimento, de saber o que flui dentro de mim, o que me constrói, o que me faz bem, o que eu espero para o meu eu, o que eu quero para a minha vida. Independente da minha idade, a gente ter essa flexibilidade, que aquilo de repente que eu quis lá atrás, 10, 20, 30, 40 anos atrás, de repente não é o que eu desejo no meu aqui e agora. E a gente só consegue ter essa autoconexão com o nosso eu se a gente vive no nosso aqui e agora. Porque o passado, ele foi importante, ele nos trouxe até aqui, faz parte da nossa história. Só que por isso ele é passado porque já passou, a gente volta lá atrás. A gente traz ele com a gente. Ele constrói o nosso eu do momento presente. O nosso futuro é aquilo que a gente deseja lá na frente. Só que quando esse futuro chegar, ele não vai ser futuro, ele vai ser presente. Então o que realmente importa, o que dá sentido na nossa vida, o que faz a gente viver, o que realmente tem importância e sentido é viver no nosso aqui e agora, né? Com planos, com sonhos, com desejos, mas estando presente no nosso aqui e agora, né? Nesse momento, eu tô aqui, nessa cadeira, nesse espaço, conversando com você. E é sobre isso, é sobre essa importância desse aqui e agora, é sobre essa presença. Então, por que a gente cria tanta ansiedade? Porque a gente está vivendo o futuro, né? E a tecnologia, né, as redes hoje, todas as conexões que a gente faz com o exterior, com as pessoas, né, e da resposta aqui, da resposta ali, eu tô aqui, mas eu tô conectada com o outro lado do mundo, nos tira, é tudo para nos tirar do nosso momento presente. Mas se eu me centralizo no meu aqui e agora, falo, eu posso estar com o outro, mas sem me perder no meu eu, no meu aqui e agora, no meu espaço, no meu momento, tendo essa conexão com o meu eu, do que realmente eu estou falando e o que realmente eu estou sentindo. O meu sentir, ele ressoa na minha fala. A minha fala, ela tem a ver com esse meu sentir? Percebe? Então, é isso, né? É sobre isso. Eu tenho a minha ação, a minha fala, o meu comportamento, ele reflete quem eu realmente sou. Ele reflete essa pessoa que está aqui, né? Que está falando com você. Traz essa reflexão. É sobre isso, né? É a gente estar inteiro, é a gente estar presente, é a gente realmente acreditar que o nosso eu, ele tem importância sim, em primeiro lugar para nós mesmos. Porque se a gente não tiver importância para nós mesmos, deixar para depois, como é que a gente vai estar com o outro? Se a gente não se valoriza, se a gente não se olha, se a gente não se prioriza, como é que a gente vai dar atenção? Como é que a gente vai estar junto ao outro? A gente não vai estar inteiro, a gente vai estar desconectado, a gente vai estar perdido do nosso eu, não é mesmo? Então, eu preciso me valorizar, eu preciso acreditar em mim, no meu potencial. Isso não significa negar minha fragilidade, porque ninguém é perfeito, ninguém é totalmente seguro de si, porque aí a gente fala que aí, na verdade, você fala assim, não, eu tô pronto, eu estou totalmente, nada me abala, né? Momento nenhum, calma, não é por aí, né? Porque aí é onde a gente fala assim, seu ego tá inflado, né? Você tá criando um muro de aparências, e não é, não é sobre isso. Nós somos seres humanos, onde tem lugares, momentos que nos fragilizam, que nos deixa mal, nos deixa para baixo. Às vezes vem sentimento sim, negativo, onde por algum momento a gente pode sim se perder da gente, do nosso eu, porque estar conectado com o nosso eu não significa não se perder. Porque a vida é cheia de incertezas, de momentos difíceis, de nuances e coisas negativas que às vezes é jogado sobre nós e às vezes a gente se perde. Mas quando a gente tem profundamente essa conexão com o nosso eu, em algum momento a gente se perde, rapidamente a gente consegue se auto-resgatar novamente. Então se trata de um auto-resgate que eu sou capaz de fazer com o meu eu. Então esse autoconhecimento, essa busca pelo seu interior, para você se perceber, para você se conhecer, ela é essencial em tudo nas nossas vidas. Em primeiro lugar, para o nosso próprio eu, para a nossa própria convivência com nossa verdade, com a nossa essência. Ela é essencial. E depois para a gente estar com o outro, né? Enquanto seres relacionais. Em qualquer contexto, em qualquer vínculo, eu dar conta de ter essa troca, essa complementariedade e não uma perca.
do meu eu, percebe? É diferente. Então eu me complemento numa caminhada junto ao outro e a gente parte junto sem eu deixar de ser eu e sem esperar que o outro deixe de ser ele também. Então é possível a gente viver sim uma vida feliz, com momentos felizes, porque a vida se faz através de momentos felizes, né? Ela é um processo, né? Onde as coisas vão sendo criadas, os momentos, e tudo parte do nosso eu, da nossa autobusca, daquilo que é melhor, que eu acredito, né? Ser melhor para mim. E quando eu tenho essa conexão intensa com o meu eu consigo visualizar e viver também uma conexão intensa com o outro também. Percebe? Sem me perder nesse outro, sem me perder de mim mesma novamente. Por mais que em alguns momentos possa ser que eu tenha uma desconexão novamente, mas o autoconhecimento me traz novamente a conectar com a minha verdade, com a minha essência. Então, gente, é básico a gente fazer esse autoconhecimento. E é por isso que quando eu trago toda essa fala aqui para você, o que eu posso dizer, né, que um dos caminhos que hoje eu desenvolvi e eu trago, né, para o online é o Se Conecta, né, o Se Conecta Mais. O Se Conecta Mais é um caminho de autoconhecimento que eu trago, né, como possibilidade de você fazer essa autobusca de autoconexão, de autorresgate da sua criança interior, de autorresgate da adolescente que você foi um dia, de resgate da adulta, de resgate dos papéis que você tem, para você perceber como você atua nesses papéis, seja papel de mãe, de amiga, de mulher, de filha, de irmã, sobrinha, tia, independente, os vários papéis que a gente atua na vida, como é que eu vivo isso? Como é que é a minha entrega? Como é que eu estou junto às outras pessoas? Então, quando eu faço esse caminho em busca desse meu eu, de autoconexão, eu começo a viver essa integralidade essencial que é a gente viver para a gente realmente encontrar uma vida mais plena, uma vida mais próspera, uma vida realmente feliz. Porque felicidade não está no que eu tenho, mas está naquilo que eu sou. Eu só consigo ser e perceber esse meu ser se eu estiver conectada com a minha essência, com a minha busca, com o meu eu verdadeiro. Então, é esse caminho que eu proponho aqui para você quando eu trago o Se Conecta Mais, que não demora muito, ele vai estar aí rodando, né, para você ter essa oportunidade, né, se você se sente desconectada, se você se sente perdida nos relacionamentos, perdida através das emoções do outro, sendo conduzida pelas emoções do outro e está tendo muitos adoecimentos emocionais e esses muitos adoecimentos físicos causados por impactos, por traumas, por dores, por reações, por sentimentos negativos que estão surgindo dentro de você, seja pela relação com o outro, seja pela emoção desse outro, ou seja até mesmo por você não mais se autoconectar, por você não mais se auto-perceber, não mais auto-perceber a tua essência, não mais perceber o seu eu, as suas vontades, o seu caminhar, certo? Então eu espero que essa semana seja uma semana de muita paz, de muita leveza, uma semana de tranquilidade, que a gente consiga construir caminhos mais saudáveis, sendo nós de verdade, vivendo a nossa essência, vivendo o nosso interior, vivendo a nossa autoconexão. Tá certo? Um beijo, boa semana para você. Tchau!